gostaria de agradecer à comissão organizadora das oficinas e à equipa do CITSEM. E, em terceiro lugar, gostaria de transmitir a minha profunda gratidão para com a minha professora Inês Amorim, minha orientadora de tese de mestrado, tese de doutoramento, e que me aconselhou a estudar e investigar este tema, que é um tema novo, porém um tema muito interessante e muito estimulante. Por fim, agradecer a todos, muito obrigado a todos os presentes. Quero dizer-vos que tentarei cumprir com o tempo da minha apresentação de forma a não abusar da vossa paciência. A comunicação que trago aqui para vos apresentar assenta na análise do pensamento Beata Neves relativamente à arborização com base em espécies do género do eucalipto, que, como veremos mais à frente, não é propriamente um tema unânime acerca do papel e impacto na degradação dos solos e na sustentabilidade económica. Começamos por descrever de forma sucinta quem foi Carlos Manuel Leitão Beata Neves. Nasceu em Lisboa em 1916, foi silvicultor, professor, cientista e divulgador e uma das principais figuras de Portugal no domínio da silvicultura, ou seja, da ciência que se dedica ao estudo dos métodos naturais e artificiais de regenerar e melhorar os povoamentos florestais e que compreende o estudo botânico das espécies, além de identificação, caracterização e prescrição da utilização das madeiras. Foi ainda uma das principais figuras do nosso país no que diz respeito à conservação da natureza. Com efeito, em 1948, fez parte do grupo fundador, reunido por sua iniciativa, da Liga para a Proteção da Natureza, em resposta ao apelo do poeta Sebastião da Gama, a quando da destruição da Mata na Rábida. A Liga para a Proteção da Natureza é uma organização não-governamental de ambiente de âmbito nacional e a mais antiga na Península Ibérica. Beata Neves publicou perto de 200 trabalhos de caráter científico e cerca de 850 de divulgação, disseminando saber e energia por áreas tão diversificadas como o ensino florestal e a investigação, a entomologia, ou seja, o ramo da zoologia que estuda os insetos sob todos os aspectos e relações com o homem, as plantas, os animais e o ambiente. Investigou ainda sobre a conservação dos produtos armazenados, a silvicultura, a aquicultura, a cinegética, a arquitetura paisagista, a conservação do património, a história florestal e a conservação da natureza. Para o presente estudo de caso, foram analisados dois periódicos. Primeiramente, a Gazeta das Aldeias, semanário ilustrado de propaganda agrícola e vulgarização de conhecimentos úteis, fundado em 1896, com sede no Porto, que aborda vários temas como apicultura, silvicultura, agricultura, horticultura, entre outros. O segundo periódico, a Indústria Portuguesa, revista mensal de assuntos relativos à indústria, propriedade da Associação Industrial Portuguesa, fundada em 1928, com sede em Lisboa, que teve, conforme consta no editorial do primeiro número, como principal desígnio a defesa e a divulgação da indústria nacional. Como nos elucida Beata Neves, a moderna profissão técnica universitária de engenheiro silvicultor e o muito antigo ofício de Monteiro Mor têm uma íntima ligação e um passado longínquo de tradição de mais de 6 séculos de história que remonta ao século XIII. Neste sentido, achamos oportuno apresentar uma síntese cronológica daquilo que foi o percurso dos Monteiros Mors aos engenheiros silvicultores, assim como da própria evolução da administração pública florestal. Destacamos neste friso cronológico algumas datas, tais como a de 1385, que refere a primeira nomeação de que temos conhecimento do Monteiro Mor do Reino, por D. João I, e do qual dependiam as montarias e os respectivos monteiros. Em 1824, a criação da Administração-Geral das Matas do Reino. Cerca de 3 décadas depois, esta entidade é integrada no Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, criado em 1852. Em 1865, a criação do curso de silvicultor a par do curso de agrónomo.
A Administração-Geral das Matas do Reino é extinta em 1881 e após a reforma do Ministério em 1876 são criados os serviços florestais. Em 1901 é aprovado o regime florestal, ainda hoje em vigor. Em 1918 é criado o Ministério da Agricultura e no ano seguinte, em 1919, a Direção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas. Foi precisamente nesta Direção-Geral, nos anos 1939-45, que Baeta Neves iniciou a sua atividade profissional através da elaboração dos planos de arborização das Serras Amarela, Peneda, Soajo, designada como perímetro capa do Plano de Povoamento Florestal de 1938, colaborando ainda na organização de outros planos de arborização. Entremos na análise dos artigos escritos por Baeta Neves, publicados na Gazeta das Aldeias e Indústria Portuguesa e recolhidos a partir de uma publicação em sua homenagem nos anos 50, de início da sua atividade docente, editado pelo Instituto Florestal em 1955. Verificamos que, numa primeira referência à espécie eucaliptos, em 1947, o autor enaltece as qualidades destas árvores e destaca a espécie Eucalyptus globulus como a mais vulgar e disseminada das espécies deste género existentes à época em Portugal. Num contexto de guerra mundial, o autor realça a importância e a superioridade dos eucaliptos como fonte de energia face à procura excepcional de combustível linhoso durante o período da guerra e, simultaneamente, a valorização da madeira na construção civil, na aplicação para pasta de papel, sendo a base de funcionamento de uma unidade fabril, que pensamos referir-se à Sociedade Caima, a primeira em 1907, a utilizar eucaliptos para a fabricação de pasta para papel. Baeta Neves faz ainda uma advertência de que nem sempre o Eucalyptus globulus é a espécie mais indicada para determinadas regiões a serem arborizadas, devido ao facto de existirem outras espécies dentro do género Eucalyptus em condições mais favoráveis, predizendo aquilo que mais tarde, em 1950, publicaria neste periódico sob o título Uma região para cada eucalipto na sua região. Precisamente sobre a escolha da espécie de eucalipto a empregar na arborização, o engenheiro silvicultor apresenta resultados obtidos de observações realizadas no sul da Califórnia, nomeadamente quanto às suas preferências de clima e solo, elementos ecológicos preponderantes a ter em conta na sua escolha, considerando aquele de caso apresentado uma lista que parte da identificação de espécies apenas resistentes, muito resistentes ao frio, espécies sensíveis à geada, mas capazes de se refazerem, e ainda espécies muito sensíveis a este tipo de clima. Quanto ao solo, tendo por base um estudo realizado em 1939 por Navarro de Andrade, fornece uma lista bastante extensa que ultrapassa a dezena de tipos de solos, nos quais se incluem as terras secas, úmidas, pobres, arenosas, entre outras. São ainda apresentados neste artigo resultados dos ensaios realizados por Jaime Magalhães de Lima, na região de Aveiro, publicados em 1920, dos quais Baeta Neves retira algumas indicações sobre o desenvolvimento das espécies citadas. Com apenas um número muito reduzido de arboretos em Portugal, distantes e de difícil acesso, acaba por surgir a utilização de apenas 13 espécies do género Eucalyptus, conforme podemos atestar nesta transcrição. Baeta Neves, em 1950, escreve um artigo para a Gazeta das Aldeias, no qual apresenta uma contribuição para o inventário dos eucaliptos introduzidos em Portugal, a partir de bibliografia desenvolvida por autores estrangeiros, a quando das suas visitas aos jardins e matas nacionais. Estas facultam algumas observações dendrométricas, que têm por objetivo estudar a determinação dos anéis de crescimento das árvores e as suas respectivas partes, assim como a existência de madeira numa dada área. Simultaneamente, ambos os estudos dão uma ideia do grande número de espécies cuja cultura foi tentada em Portugal. Assim, conforme podemos ver nesta tabela que dividimos em 2 slides,
Dada a significativa quantidade de espécies mencionadas, verificamos que a Mata do Bussaco foi o local que albergou a maior diversidade de espécies, seguida de Abrantes, relativa a uma propriedade rural designada, curiosamente, de Nova Tasmânia, pertencente a um portuense, William Tate. Como podemos constatar, a espécie Eucaliptus globulus é aquela que tem maior presença nestes 10 locais referidos, com exceção do Jardim Botânico da Universidade de Lisboa e do Jardim Colonial, também na cidade de Lisboa. Seguidamente, são as espécies Eucaliptus obliqua e Eucaliptus rostrata, aquelas que marcam a maior presença. No entanto, segundo 3 exemplos que de seguida apresentamos, de observações dendrométricas de eucaliptos da Mata do Bussaco, da Mata de Leiria e da Mata Nacional das Virtudes, em Azambuja, o Eucaliptus globulus, espécie mais vulgar no território português na época. No primeiro exemplo, que parte de observações realizadas para as árvores que tivessem sido plantadas ao mesmo tempo, o Eucaliptus globulus é ultrapassado largamente em altura e diâmetro, por outras 2 espécies observadas, emergindo aqui o Eucaliptus viminalis como aquele que mais se destaca. No segundo exemplo, na Mata de Leiria, o Eucaliptus globulus é suplantado, entre outras espécies, pelo Eucaliptus obliqua, no que diz respeito à altura em metros, em observações realizadas em 1916, tendo as árvores sido plantadas 35 anos antes, ou em 1923, plantadas 41 anos antes. O terceiro exemplo, com dados facultados pelos serviços florestais de cerca de 58 espécies e variedades diferentes de eucaliptos na Mata Nacional das Virtudes, cujas sementes foram fornecidas diretamente pelo Jardim Botânico de Sydney, dispomos somente da dimensão do diâmetro, dado que o trabalho em que se baseou Baeta Neves é omisso em relação à altura das espécies. O Eucaliptus viminalis aparece com maior diâmetro durante aquele decênio, enquanto o Eucaliptus globulus aparece em último lugar dentro das espécies mais desenvolvidas. Com estes 3 exemplos, foi possível apreciar o desenvolvimento absoluto e relativo, demonstrando que nem sempre foi e é o Eucaliptus globulus a espécie com maior importância no que diz respeito às observações dendrométricas. Depois de visitar a Madeira, Baeta Neves visitou Marrocos em 1950 e o sul de Espanha em 1951, no sentido, e passo a citar, de ir completando a pouco e pouco uma visão de conjunto, embora um tanto superficial, da flora florestal da região mediterrânica ocidental atlântica. Fim de citação. Na visita a Marrocos, Baeta Neves verificou que a espécie que predominava, e quase totalmente, neste país, era o Eucaliptus rostrata, sendo aquele que tinha sido cultivado numa área mais vasta, existindo grandes plantações não muito distantes da região de Rabat, onde viria inclusive a ser instalada uma fábrica de celulose, a Celulose du Maroc, em 1952, que produzia pasta para papel com base na matéria-prima de clones híbridos do eucalipto, fechada de forma permanente desde 2013 devido a um ambiente competitivo e económico hostil. Na visita ao sul de Espanha, ao arvoredo de Villarejo, em Huelva, em 1951, Baeta Neves realça a importância desta deslocação, sobretudo pelas condições mesológicas semelhantes às de Portugal, isto é, pelas relações recíprocas entre o ambiente e os seres que nele habitam serem muito próximas entre ambos os países ibéricos, o que predetermina um grande interesse para os leitores do periódico. Na referida região, a cultura de espécies exóticas ocupava a maior extensão na parte sul do país vizinho, sendo o Eucaliptus globulus a principal árvore ali cultivada, apesar da existência de uma grande variedade de espécies de eucaliptos. Na deslocação que Baeta Neves faz a Huelva, desenvolve uma análise das diversas espécies existentes nesta região, plantadas sensivelmente 15 anos antes da visita, em 1932-33, com o objetivo de apresentar resultados tendo em conta os diversos tipos de terrenos em que foram ensaiadas, nomeadamente terra arenosa pouco profunda e terra úmida. O objetivo deste quadro serviria para que a comparação pudesse ser feita entre as diferentes espécies a partir de condições mesológicas análogas. Neste sentido, e como conclusões finais,
Em relação às espécies de maior interesse florestal, o autor traça um quadro comparativo entre todas e o Eucaliptus globulus, identificando quais são aquelas que mais crescem em relação a esta espécie, quais apresentam melhor adaptabilidade em determinados terrenos e quais aguentam melhor as adversidades do clima em comparação com o Eucaliptus globulus. Na procura de uma descrição do pensamento de Beata Neves em torno de uma aplicação industrial de eucaliptos no processo produtivo, podemos destacar três vertentes industriais de aplicação do eucalipto na indústria descritas pelo autor. Eucaliptos para óleo, a cultura dos eucaliptos taninosos e eucaliptos para a indústria celulósica. No que diz respeito à utilização industrial de espécies de eucaliptos de maior interesse sob o ponto de vista de produção de óleos essenciais, o autor apresenta uma lista onde constam as espécies de eucaliptos das quais mais vulgarmente se extraem os óleos medicinais, industriais e de perfumaria. Relativamente à cultura de eucaliptos taninosos, o autor elenca algumas espécies que continham um teor de tanino muito apreciável, comparando-as com a Eucaliptus globulus, devido a esta ser uma espécie quase exclusivamente cultivada em Portugal, mas sob o ponto de vista de casca taninosa, era das mais pobres, apenas apresentava 3 a 5%, aconselhando a dar preferência a outras espécies de maior valor, como produtoras de cascas taninosas, apresentadas aqui, apresentando aqui alguns exemplos em que essa percentagem poderá atingir os 50%. Conforme tivemos a oportunidade de referir, a primeira experiência de pasta para papel a partir de eucalipto remonta à primeira década do século XX, da sociedade Caima, com base no processo químico de bisulfito de cálcio. Beata Neves, num artigo publicado na revista Indústria Portuguesa em 1950, alude para o facto de que esta unidade fabril era a única no país que à época fabricava este tipo de pasta e quase toda para exportação, situação que se manteve em anos posteriores. O principal problema da absorção deste tipo de produto pelo consumidor nacional prendia-se ao elevado preço, não obstante, com base no inquérito realizado à indústria de papel de 1938, sublinha as conclusões do mesmo que apontavam como boa solução a fabricação de pasta para papel de eucalipto pelo processo de bisulfito e pinheiro marítimo pelo processo a soda. Após a constituição da Sociedade Portuguesa de Celulose em 1942, foi criado o laboratório de celulose, no qual foram estudadas de modo sistemático as diferentes espécies florestais na perspectiva da sua industrialização. Este laboratório resulta de uma incorporação que remonta à década de 1920, na qual foi criada a Estação de Experimentação do Pinheiro, Sobreiro e Eucalipto em Alcobaça. Segundo Beata Neves, num artigo publicado na Gazeta das Aldeias em 1954, e passo a citar, deve-se ao engenheiro silvicultor Luís Seabra não só uma série de valiosos trabalhos sobre a especialidade, como a fundação de uma escola de orientação técnica cujos frutos já hoje estão a ser colhidos pela profissão e pelo país. Fim de citação. Em 1957, apenas 3 anos após a publicação deste artigo de Beata Neves na Gazeta das Aldeias, surge um projeto pioneiro a nível mundial de pasta branqueada de eucalipto com a transformação ao sulfato do Eucaliptus globulus, também conhecida como produção pelo processo Kraft, projeto da responsabilidade do engenheiro silvicultor Luís Seabra. O projeto foi desenvolvido na Companhia Portuguesa de Celulose, fundada pela mão do engenheiro Ferreira Dias Júnior, um dos principais estrategas e defensor do condicionamento industrial e da expansão do setor das celuloses, que viria a assumir a pasta de Ministro da Economia entre os anos 1958 e 1962. Na década seguinte, 1960, a distribuição do eucalipto nos povoamentos florestais cresceu praticamente para o dobro, período no qual se verificou a explosão das celuloses com os pedidos de instalação e, neste contexto, a pasta branqueada de eucaliptos globulus tornara-se a matéria-prima consolidada e, por excelência, fortemente requisitada para a fabricação das primeiras pastas de elevada qualidade destinadas a papéis premium. Esta espécie arbórea é atualmente a espécie mais representativa nos povoamentos florestais em Portugal,
ocupando cerca de 26,2% de área total por tipo de espécie, segundo o 6º Inventário Florestal Nacional 2015. Em jeito de conclusão, apresentamos apenas algumas considerações finais sobre este trabalho, nas quais destacamos a investigação metódica e rigorosa de Baeta Neves na divulgação das diversas espécies de eucaliptos mais adequadas para cada região, clima e composição dos solos. A contribuição para o inventário de eucaliptos introduzidos em Portugal, ou ainda a sustentação técnico-científica sobre a aplicação de eucaliptos em processos produtivos, fossem eles para a fabricação de pasta para papel, para produtos taninosos e ainda para a fabricação de óleos medicinais, industriais e perfumaria. Muito grato pela vossa atenção.